Oi, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga e minha missão é ajudar adultos maduros a terem uma vida com mais propósito e menos angústias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o passado. Olhar para o passado, relembrar as coisas pode ser muito gostoso, pode fazer com que a gente reviva alguns sentimentos lá de trás de novo. É aquela coisa de olhar fotos antigas, lembrar de detalhes, lembrar de coisas e até lembrar do sentimento, de um cheiro, de uma coisa exatamente daquele dia. Quando a gente olha para o passado, a gente pode ter uma noção do quanto a gente cresceu, da nossa evolução na vida, e a gente pode entender algumas situações, ligar os pontos de algumas coisas que lá, quando aconteceram, não faziam muito sentido para a gente. Só que não é assim para todo mundo. Tem muita gente que, quando pensa em olhar para o passado, já tem muita dor e muito sofrimento envolvido. E aí, tem muitas dessas pessoas que querem ter uma vida no presente, no futuro, tranquila, plena e feliz, sem olhar, sem resolver essas coisas lá de trás. Isso é muito difícil. Quando a gente não olha para aquelas coisas, elas continuam agindo sobre a gente. Tem passado que é muito mais presente do que a gente imagina, e tem coisas lá de trás que podem afetar em decisões e em hábitos do dia a dia. E aí, quando a gente percebe isso, é hora de fazer uma faxina na vida. Uma faxina dessas coisas que ficaram mal resolvidas. E uma faxina sempre envolve uma boa dose de disposição. E é a mesma coisa quando a gente vai olhar para essas coisinhas que a gente só quer jogar debaixo do tapete. E essa metáfora é ótima. É como se a gente fosse jogando as coisas para debaixo do tapete, achando que a gente está limpando a casa, achando que tá tudo bem. Só que na verdade está tudo só sendo bem escondido e a gente está ignorando que a sujeira existe. Essa situação uma hora vai estourar. Uma hora você vai começar a espirrar com essa sujeira, uma hora essa sujeira vai vazar e não vai funcionar. E aí é a hora da faxina. E a faxina, na hora da gente olhar essa faxina, é importante que a gente pense em 3 coisas. A primeira delas é o aprendizado. Quando a gente olha para nossas histórias do passado, pode ter muita dor, muito sofrimento, muita angústia, só que com certeza deve ter tido muito aprendizado também. Essas situações traumáticas, o que elas trouxeram de bom, que agregou na sua vida? Em que elas contribuíram para você ser quem você é hoje, ter outras atitudes, ter outra visão de mundo e de vida? Muitas vezes, algumas situações que parecem terríveis podem se transformar depois em grandes aprendizados que talvez não teriam o mesmo impacto se não acontecessem dessa forma. E aí, se a gente despreza essa parte do aprendizado, a gente olha só para o sofrimento. E aí o sofrimento acaba sendo sem função nenhuma. É interessante a gente sempre olhar para essas duas partes. Um segundo ponto para a gente pensar é sobre a aceitação. O que passou, passou. É impossível rebobinar a vida, não tem jeito. Não dá para voltar lá e mudar aquilo que aconteceu. Está feito. E aí, como lidar com isso? A gente precisa aceitar. Só que ninguém aceita as coisas de um dia para o outro, de uma hora para outra. Impossível, isso não existe. Aceitação é um processo, é gradual e cada um vai ter o seu tempo e o seu jeito do seu processo. Só que esse processo só começa quando a gente para de se martirizar, de se recriminar por todas aquelas coisas que passaram. Quando a gente começa a ter um olhar um pouco diferente, um pouco mais compreensivo sobre nós mesmos. Quando nós olhamos para o nosso eu do passado, com a nossa cabeça de hoje, com os nossos recursos de hoje, com o contexto atual, é muito injusto, pode ser até adoecedor. Porque aquela pessoa lá de trás, aquele eu lá de trás, era diferente, estava numa outra situação, tinha um monte de outras coisas que influenciavam e tinha muito menos experiências. Então, isso contribui muito para esse processo de aceitação.
Uma terceira coisa que é importante a gente olhar e que vem sempre depois da aceitação é o que dá para fazer hoje sobre isso. É uma coisa que envolve o presente, mas que também está ligada com o passado. O que está feito, está feito. Mas o que dá para fazer hoje em relação a esses pontos que te machucam? O que dá para fazer hoje sobre aquela relação que você não cuidou tão bem? O que dá para fazer hoje sobre a sua saúde que você acha que você não investiu tanto? Às vezes a gente fica tão preso às coisas que não aconteceram e perde as possibilidades do presente. E isso aí é plantar uma frustração lá no futuro de novo. Então, vamos olhar. Na maioria das vezes, tem alguma coisa que dá para fazer, tem alguma coisa que está ao nosso alcance. Reavaliar a vida traz uma compreensão melhor sobre quem a gente é, sobre as escolhas que a gente fez, sobre como a gente está na vida. E olhar para o passado é cuidar da nossa saúde emocional, é cuidar da vida, é ter um futuro, um presente e um futuro muito melhor.